dinheiro e espiritualidade. Parece que são dois mundos que não se misturam, né? Mas, e se um dos textos mais antigos do mundo, a Bíblia, tivesse um verdadeiro manual sobre como enriquecer? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos deixar os mitos de lado e focar nos princípios. Bom, primeiro ponto que é fundamental. A Bíblia não foge do assunto. Muito pelo contrário, ela fala abertamente sobre criar riqueza. E olha, não é sobre ganância, como muita gente pensa. É sobre um conjunto de princípios. O problema é que esses princípios quase sempre são ensinados do jeito errado. E é exatamente aqui que a maioria das interpretações falha. A abordagem bíblica para a riqueza não tem nada a ver com sorte, pensamento positivo ou simplesmente cobiçar mais. Tem a ver com princípios profundos, mas muito práticos, sabe? Como se fossem os alicerces de uma construção. Vamos ver o primeiro deles. Primeira seção, a fonte da riqueza. Antes de falar de estratégia, de método, a Bíblia nos convida a responder uma pergunta essencial. De onde vem a capacidade de criar valor? A resposta para isso, bem, ela define toda a nossa relação com o dinheiro. Esse versículo de Deuteronômio, ele é a base de tudo. A ideia central é que a nossa capacidade de criar riqueza, seja o talento, a inteligência, a energia que a gente tem, é em si um presente. A riqueza não começa no dinheiro, ela começa quando a gente reconhece essa fonte. E isso muda o jogo completamente, transforma a arrogância em gratidão. Isso aqui só reforça a ideia de prioridades. A orientação é muito clara. A busca por uma conexão espiritual tem que vir antes da busca por bens materiais. Quando a prioridade está no lugar certo, o dinheiro assume a função correta, sem virar um ídolo, entende? A Bíblia também é muito clara em distinguir dois tipos de riqueza. De um lado, tem a bênção que enriquece, que traz paz, propósito, plenitude. Do outro, tem a riqueza que vem com dores, que é ansiedade, estresse, aquele sentimento de ser um escravo. A grande questão é que o caminho que a gente escolhe para chegar lá é que determina qual das duas vamos ter. E esse provérbio funciona como um termômetro. A prosperidade que vem da fonte certa, segundo a Bíblia, não adiciona sofrimento. Então, se a busca por mais dinheiro está custando a paz, a saúde, os relacionamentos, é um baita sinal de alerta de que algo está muito desalinhado. Seção 2. Ferramenta ou senhor. Ok, a gente já estabeleceu a fonte. Agora a questão é, qual o lugar do dinheiro na nossa vida? É aqui que tudo se define. O dinheiro vai ser uma ferramenta a nosso serviço ou vai ser um senhor que nos escraviza? Essa afirmação de Jesus é uma das mais diretas sobre finanças. Ela nos força a fazer uma escolha de lealdade. A mensagem é clara. O dinheiro é um servo fantástico, mas um mestre terrível. Tentar viver por os dois ao mesmo tempo cria um conflito interno que, inevitavelmente, uma hora nos destrói. A diferença fica nítida, né? De um lado, tem a pessoa que governa o dinheiro, que usa como uma ferramenta para um propósito maior. Do outro, tem a pessoa que é governada por ele, que vive presa num labirinto de ganância, numa busca sem fim por mais, sem um porquê de verdade. Terceira seção, os princípios da fartura. Bom, já entendemos a fonte e o lugar do dinheiro, mas como, na prática, a prosperidade nasce? A Bíblia apresenta um processo que é surpreendentemente pragmático. A estrutura é um processo bem lógico, de 3 passos. Primeiro, a diligência, que é o motor que gera o valor inicial. Depois, a administração, que é a responsabilidade de gerir bem aquilo que foi gerado. E, por fim, a multiplicação, que é a sabedoria de fazer esses recursos crescerem. Vamos olhar cada um deles de perto. O primeiro pilar é a diligência, e isso é muito mais do que só trabalhar duro. É sobre trabalho com propósito, com planejamento, com consistência. A prosperidade nesse contexto não é um prêmio de loteria, é a colheita natural de um esforço focado e persistente. O segundo pilar é a administração. E o princípio é simples. O jeito como a gente lida com pouco revela como vamos lidar com muito. É um teste de caráter. A ideia é que a responsabilidade sobre grandes recursos só é confiada a quem se prova fiel e competente na gestão dos pequenos. E o terceiro pilar, aqui a coisa é reformulada de um jeito muito poderoso. Poupar não é um ato motivado pelo medo da escassez. É um ato de visão, de se preparar para o futuro. E multiplicar, ou seja, investir, não é visto como ganância, mas como uma obediência ao mandato de fazer frutificar os recursos que foram confiados. Quarta e última seção. O propósito da prosperidade. Vimos de onde vem a riqueza, como construí-la, mas a pergunta mais importante ainda falta. Para quê? Qual o objetivo disso tudo?
A resposta nos leva a um conceito incrível: o fluxo da generosidade. E aqui a gente chega a um princípio que desafia a lógica materialista. A ideia de que o ato de dar, de ser generoso, é na verdade o gatilho para receber mais. Parece um paradoxo, não é? Mas a Bíblia descreve isso como uma lei espiritual. Esse princípio funciona assim. Dar não é subtrair, é ativar um fluxo. A generosidade não esvazia os nossos recursos, pelo contrário, ela cria o ciclo para que mais seja recebido. A prosperidade bíblica é sobre circulação, não sobre acumular e deixar parado. Então, para a gente resumir, a visão bíblica da prosperidade é que ela não é um pecado a ser evitado, ela é uma ferramenta com um propósito, é uma responsabilidade a ser gerida com sabedoria. E no fim das contas, é uma oportunidade para construir um legado que vai muito além do indivíduo. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. E se a capacidade de gerar riqueza não for apenas um objetivo pessoal, mas uma responsabilidade? Uma responsabilidade de administrar bem, de criar valor e de servir a um propósito maior. Como isso mudaria a forma como a gente encara o dinheiro, o trabalho e o próprio sucesso? A resposta pode transformar tudo.